Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos continuar o módulo 8. Módulo 8, conteúdo novo, ele fala sobre ângulos, certo? Página 459. Antes da leitura da página 459, eu quero conversar com vocês sobre a palavra ângulo, ok? Então vamos lá, eu vou tirar a apostila e colocar uma folhinha. Prontinho. E aí, galerinha, vamos lá? O que me vem à cabeça quando visualizo a palavra ângulo? E aí? Pensem um pouquinho. Quando você pensa em ângulo, o que vem à sua cabeça? Então, eu vou dar uma dica. Quando você pensa em ângulo, você pode pensar em uma abertura, você pode pensar em giros, certo? Você pode pensar em voltas. Então vamos lá. Vamos começar com objetos do nosso dia a dia. Aqui temos um spinner, certo? Esse spinner, ele foi colocado lá na imagem de abertura do módulo da apostila, certo? Então aqui, ó, você tem um spinner. Vou girar lentamente. Você percebe que o spinner ele está girando, ele está dando voltas. Então eu posso pensar que essas voltinhas, elas dão a ideia de ângulo, certo? Agora, o que mais do nosso dia a dia nos dá a ideia de ângulo? Vamos lá. Onde eu posso encontrar ângulos no nosso dia a dia? Aqui nós temos uma tesoura, certo? Essa tesoura é uma tesoura comum. Você abre a tesoura. Essa abertura formada entre as perninhas da tesoura, essa abertura dá a ideia de um ângulo, certo? E aqui também eu tenho uma outra abertura que também dá a ideia de ângulo. Então aqui eu tenho uma abertura que nos dá a ideia de ângulo. Outro objeto do nosso dia a dia, nós temos uma pinça. Essa pinça, ela tem uma abertura entre as perninhas dela também. Essa abertura nos dá a ideia de um ângulo. O que mais no nosso dia a dia nos dá a ideia de ângulo? Vamos observar esse relógio um pouquinho? Vocês percebem que os ponteiros, eles estão em movimento, mas quem está se movimentando mais? O ponteiro dos segundos, certo? Ele está girando, então ele vai dar a ideia de um ângulo. 10 horas, praticamente 10 horas e 6 minutos. A abertura entre o ponteiro das horas e dos minutos dá a ideia de um ângulo também, ok? Depois eu vou pegar o relógio e explicar um pouquinho mais detalhado. Então vamos lá. O que me vem à cabeça quando visualizo a palavra ângulo? Eu penso em voltas, eu penso em um giro, eu penso em uma abertura. Vamos ver realmente, matematicamente falando, o que é um ângulo. Afinal, o que é um ângulo? É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas. Depois eu vou explicar o que são semirretas. Então, eu tenho duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas recebem o nome, são os lados do ângulo. O ponto de onde elas partem recebe o nome de vértice do ângulo. Se vocês quiserem anotar no caderno, ok, tá bom? Então vamos lá, vamos a essa definição. Aqui nós temos o ponto O, que é o ponto de encontro da semirreta OA com a semirreta OB. Esse ponto de encontro das semirretas é chamado de vértice. Ele é o ponto comum às duas semirretas. O que é uma semirreta? Uma semirreta, ela tem começo, então ela começa no vértice O, no ponto O, passa pelo ponto A e essa flechinha indica que ela é infinita. Então, uma semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho uma outra semirreta. Eu tenho duas semirretas que partem de um mesmo ponto, formando uma abertura, e essa abertura é quem?
é o ângulo. Então, vamos falar da outra semirreta. Ela tem origem no ponto O, que é o ponto comum, é o vértice. Essa semirreta vem, passa pelo ponto B e é infinita. Então, uma semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, quando a semirreta OA se encontra com a semirreta OB, elas formam uma abertura. Essa abertura é o ângulo. A semirreta tem um nome no ângulo, ela é chamada de lado do ângulo. Então, as semirretas são os lados. O ponto de encontro das semirretas é o vértice. O ângulo ele pode receber um nome, tá? Ele começa no ponto A, no meio o vértice O e vem para o ponto B. Então, ângulo AOB. Perceberam o acento circunflexo? Ele fica no vértice e o vértice sempre fica no meio. Você pode mudar a posição das letras A e B. B, O, A. Não se esqueçam que o vértice fica no centro. Mas o que é importante agora? Saber o que é um ângulo. Então, um ângulo é uma abertura, essa abertura entre as duas semirretas, que tem a mesma origem. A origem é o vértice e as semirretas são quem? Os lados. E a abertura é o ângulo. Agora, o ângulo, a gente muitas vezes pensa um giro, um ângulo completo, uma volta. Quando a gente pensa em uma volta, é o ângulo que dá um giro, é aquele que dá um giro completo, de 0 a 360 graus. É uma volta completa. Vamos observar novamente o relógio. Observem o ponteiro dos minutos. Ele acabou de sair do 6. Ele vai percorrer todo o trajeto. Ele saiu do 6, nós estávamos observando ali. Ele vai percorrer todo o trajeto. Quando o ponteiro dos segundos voltar aqui no 6, o que vai acontecer? O que terá acontecido? Nós teremos uma volta ao quê? Completa. Um giro completo. Agora foi meio giro. Agora ele está caminhando para uma volta completa. Quando ele voltar aqui no 6 novamente, que foi nosso ponto de partida, nosso ponto de referência, o ponteirinho dos segundos terá dado uma volta completa. Quando ele dá uma volta completa, ele dá um giro de quantos graus? De 360 graus. Então, observem agora. Olhem bem. Prontinho, chegou. Então, o ponteirinho dos segundos deu uma volta completa, 360 graus. Aqui, eu tenho um exemplo. Eu fiz um círculo e você tem que lembrar sempre, um círculo tem 360 graus, uma volta completa, um giro 360 graus. O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu círculo, dobrei ao meio. Então, eu fiz meia volta. Então, meia volta é a metade de 360 graus. Então, sempre meia volta serão 180 graus, ok? Agora, o que eu fiz aqui? Eu peguei um círculo, dobrei ao meio, dobrei novamente ao meio. Vou abrir para que vocês observem uma coisa. Ele ficou dividido em quantas partes? Em 4 partes iguais, certo? Cada uma dessas partes é 1/4 de uma volta. Se a volta completa tem 360 graus, eu divido em 4 partes, 1/4 da volta sempre tem 90 graus. O que eu gostaria que vocês fizessem? Façam os círculos, façam essas anotações, colhem no caderno de vocês, porque assim é uma maneira diferente de aprender. Então vamos lá, uma volta. Não esqueçam nunca, uma volta tem 360 graus, ok? Meia volta. Meia volta para a gente é a metade de 360 graus, ou seja, 180 graus. 1/4 de volta. É 1/4 de quem? De 360 graus. Como você encontra 1/4? Pega o 360 graus, divide por 4 e descobre que 1/4 de volta tem quantos graus?
90 graus, ok? Façam essa atividade, colhem no caderno e você vai aprender bem. Agora vamos voltar para a apostila, que a gente tem atividade para fazer.